Gostaria também de chamar, representando a reitora, a professora Rosana Naves, o professor Roberto Goulart Menezes, do departamento, ele é o decano, né, está representando, mas ele é o decano do decanato de pós-graduação, né, ele é professor associado 4 do Instituto de Relações Internacionais. Professor, muito obrigada pela presença. Essa mesa é uma mesa institucional, nós vamos fazer, são rápidas as saudações, para nós começarmos a nossa primeira mesa do evento. Passo a palavra ao professor Trajano. Muito bem, bom dia. Eu estou muito feliz e um pouco constrangido por receber vocês desse auditório, que é sempre precário, no mínimo, nas condições de iluminação. Eu espero que ninguém tenha texto para ler, porque é difícil ler um texto aqui, mas apesar da precariedade física do auditório, eu quero dar as boas-vindas a vocês e realmente fico muito emocionado com essa celebração. O Instituto de Ciências Sociais é composto pelo Departamento de Sociologia, Departamento de Antropologia e o Departamento de Estudos Latino-Americanos. O Departamento de Sociologia e o Departamento de Antropologia são departamentos de excelência, com programa de pós-graduação de excelência, e fico muito feliz da gente estar celebrando. É muito bom, é sempre muito bom celebrar, né? O Durkheim nos ensinava da efervescência da celebração, isso é super importante. Eu fico muito feliz da gente estar celebrando aqui esses 50 anos. Vejo colegas um pouco como eu, do tempo do Onça, que a gente falava assim no passado, não é, Fernanda? Estando aqui lamentando as perdas da Berenice recente de algumas colegas, mas é a vida, e a gente continua celebrando a memória delas e essa trajetória muito bonita do programa. Que venham mais 50, né? Então, boa temporada de celebração para vocês. Obrigada, professor. Passo a palavra para o professor Roberto. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer o convite, né, trazer para estar aqui nessa mesa de abertura, cumprimentar a professora Berenice Bento, o professor Wilson Trajano, professor Fabrício Neves, em nome dele cumprimento todos os colegas aqui presentes, os professores, professoras, cumprimentar também a professora Edina Castro, a presidente da Sociedade, né, Brasileira de Sociologia, SBS, parabenizar aqui a professora Aide Caruso pela organização do evento, os estudantes certamente que ajudaram também, os servidores, técnicos administrativos, os terceirizados da nossa universidade. A professora Rosana Naves está se organizando para uma viagem, né, agora nos próximos 2 dias aí, internacional, né, viagem amanhã ou depois de amanhã, e por isso que não pôde estar presente, né, mas trago aqui a saudação dela. O programa de Sociologia, né, completa agora 50 anos, né, o PPG, é um programa, está entre os programas de excelência, né, sabemos a Sociologia Brasileira, aqui na nossa universidade é um dos programas nota 7, aqui o ICS abriga, né, também outro programa nota 7. Eu participo também da pós-graduação aqui do Estudos Latino-Americanos, né, eu sou professor do Instituto de Relações Internacionais e atuo aqui também no programa Estudos Latino-Americanos. O seminário Memória e História, né, da Sociologia, quando a gente pensa esse meio século, que foi qual o lugar, né, da sociologia, das ciências sociais, das ciências humanas como um todo, né, na construção também, né, uma construção da interpretação, enfim, de decifrar o Brasil, né? E quando o subtítulo é Diálogos a partir do Planalto Central, não há dúvida que a Sociologia da Universidade de Brasília, Ciências Sociais, né, escreve um capítulo fundamental da história do Brasil também, na trajetória intelectual do nosso país, na trajetória no pós-Segunda Guerra Mundial. A Universidade de Brasília completou recentemente, né, 63 anos, então, ou seja, é quase o mesmo tempo da universidade, né?
o programa de pós-graduação em Sociologia. E também aqui abrigou, né, diferentes intelectuais, né, que construíram também a história, né, da sociologia do nosso país e que, não só do Brasil, até esses dias conversava com o professor Fabrício, né, sobre essa ideia da América Latina, né, como se a gente tivesse circunscrito, né, só a nossa região, mas também internacional, né, esse intercâmbio, essa troca, né, a mobilidade de docentes do programa, estudantes, né, em diferentes quadrantes do mundo, né. E a sociologia, quando eu vi o título também, né, desse seminário de sociologia, e a primeira palavra, memória e história da sociologia, imediatamente, né, assim que o professor Aide convidou, né, para estar nesse seminário, nessa abertura, logo que eu li a palavra memória, eu lembrei, viajei um pouquinho no tempo e lembrei da minha querida professora Maria Célia Paoli, né, que estudava memória, história oral, e ela foi minha orientadora de iniciação científica durante 3 anos, depois foi orientadora também de uma bolsa que chamava Aperfeiçoamento, né, eu acho que essa bolsa nem tem mais hoje, e a professora Maria Célia Paoli, então, que estudou, né, história operária, memória operária, estudou na Inglaterra, né, enfim, e o Brasil, né, fez uma tese sobre o período Getúlio Vargas, ali, os Memória dos Trabalhadores, e a professora Maria Célia Paoli, ela, no grupo, né, de iniciação científica, ela não era um grupo, ela dizia assim, ó, ninguém aqui vai recortar jornal, que na época recortava jornal, né? Agora é tudo digital. Ela, logo no primeiro encontro, né, com um grupo de 5, 6 estudantes, a gente ali um pouco apreensível, né, enfim, qual seria a nossa tarefa. Então, nós fazíamos reuniões de 4 horas, assim, né, 2 vezes por semana, às vezes, e ela, assim, já trazia textos, Habermas, Bourdieu, enfim, a gente estava no 2º ano, e a carga de leitura era alta, tinha 2, né, uma da disciplina e outra com ela, e que me ajudou a me formar como pesquisador também na área de ciências humanas, né? Ela e também um outro sociólogo também que me orientou numa iniciação científica mais ou menos informal, foi José de Souza Martins. Então, os dois ali, né? E a Maria Célia Pauli foi orientando de mestrado José de Souza Martins, né? Foi engraçado essa coincidência naquela época. Então, são 2 pesquisadores da sociologia, com tenho muito respeito, muita consideração, e que me formaram também como pesquisador, né? Me ajudaram, né, a ir entendendo, a ir construindo, enfim, o início ali, né, o percurso. Então, parabenizar aqui a sociologia, então, essa pequena nota biográfica, assim, rodapé, mas quando eu vi a palavra memória, li a palavra memória, me remeteu a isso. Então, desejar um ótimo seminário a todos vocês. A sociologia brasileira segue firme, né? Os ataques recentes, né, o negacionismo no nosso país ainda não estão superados, né? Mas a gente vê a recomposição, ainda que lentamente, dos recursos para a pesquisa no nosso país, os recursos, né, para a ciência no país. E uma observação ainda, uma última observação, veja que a CAPES, né, a gente logo que assumiu a gestão, já identificamos esse ponto, já era de conhecimento, creio, de todos, em que a CAPES, nos seus editais, ela separa o Distrito Federal, né, do Centro-Oeste, porque ela marca, né, que o IDH de Brasília é 0,81, e esse é o maior IDH do país, então, portanto, prejudica o acesso, né, ao financiamento, a políticas públicas por parte da Universidade de Brasília. Então, já fizemos um ofício, né, enviamos semana passada um ofício, o decanato de pós-graduação, junto com, né, sob a coordenação da professora Rosana, reitora, para solicitar que a CAPES acabe com isso, né? E também, num seminário recente, né, em São Paulo, dos pró-reitores do Brasil, né, das universidades federais, a CAPES mostrou os dados, que a Universidade de Brasília ela está formando 23,9 doutores a cada 100 mil, né, doutorandos. A média da OCDE, que ela se baseia, é 21,9. E a segunda universidade no Brasil, em titulação de doutores, a cada 100 mil doutorandos, é a Federal Rio Grande do Sul, com 17,9. Então, ou seja, e a Universidade de Brasília poderia ter acesso a mais bolsas de demanda social, né? A ter acesso a, agora mesmo nós
conseguimos, né, colocar a universidade, está entre as 20 universidades do BRICS, NIU, um trabalho excelente, né, coordenado pelo professor Fabrício, né, e outros financiamentos que a CAPES dispõe, né, como está para lançar por esses dias, o CAPES Global, que vai substituir o CAPES Print, né, já tem a portaria, agora falta o edital. Então, nós queremos também que a Universidade de Brasília não seja prejudicada. Claro, estamos lutando para que a Universidade de Brasília não seja prejudicada e que os programas que vão ser contemplados no CAPES Print é os 5, 6 e 7. Inicialmente seriam só 6 e 7, né, Fabrício? Depois mudou uma retificação recente, incluiu os programas nota 5. Então, isso, a história, né, dos 50 anos do PPG, pegar ao longo, né, os melhores momentos, ou seja, o financiamento, se pegar o que era o Brasil em 1975, né, em 1980, está vendo os dados desses dias, o Brasil formava pouco menos que 1.000 doutores por ano. Agora o Brasil está formando 21 mil doutores por ano. Então, um salto, né, ou seja, é um salto impressionante, ainda aquém do que precisa, mas comparado a 1980, né, que a sociologia está inscrita, né, nessas titulações, está inscrita, né, no aperfeiçoamento das ciências sociais no Brasil, das metodologias, enfim, das temáticas, as temáticas candentes do nosso tempo. Né? Belém, né, professora Edna, vai sediar daqui a poucos meses, né, uma COP30, e nós sabemos que, enfim, o Brasil, o presidente Lula chegou à França hoje de manhã, para, enfim, tratar também ali com os europeus, a partir da França, de como é fazer uma COP30 sem a presença dos Estados Unidos, ou pior, a chegada do Trump para anunciar em Belém, né, a saída do Acordo de Paris, enfim, onde está abrigada aí a COP30, né, abriga o Acordo de Paris, a COP, né, e no caso aqui é a COP30. Então, esse financiamento é fundamental, porque as ciências humanas, elas já, no Brasil, né, já demonstraram, né, a importância que ela tem para a compreensão do país, o desenvolvimento do país, né, e para colocar também o Brasil entre os países que mais produzem ciência indexada no mundo. Somos o 13º país de ciência indexada no mundo. Então, o que eu desejo que um excelente seminário, e desejo também que no final do ano, né, vocês recebam na Universidade de Brasília, e sobretudo o programa de Sociologia, uma notícia, né, da manutenção da nota 7, e que a CAPES agora está, enfim, analisando a possibilidade de os programas nota 7 serem avaliados a cada 8 ou 12 anos e mudando aí a dinâmica, enfim, de funcionamento do programa nota 7. A Universidade de Brasília segue, né, atenta e trabalhando, claro, né, a gestão para que todos os programas tenham as melhores condições de funcionamento, de financiamento também, que infelizmente, ela é uma margem mais estreita, mas parabenizar que, mesmo nas adversidades, tudo que vocês já fizeram pela Ciências Sociais Brasileiras e pela nossa universidade. Muitíssimo obrigado. Rapidamente, antes de passar para a próxima mesa, né, eu queria fazer um comentário. Né? Ontem eu estava assinando os documentos, né, o processo SEI, para convocar o aprovado em primeiro lugar no concurso que nós tivemos. Nós vamos 3 novos professores vão entrar no nosso corpo docente recentemente. Né? Inclusive, um está aqui com a gente, foi fundamental em todo esse processo, que é o Matheus, a quem eu agradeço publicamente. Né? Será, em poucas semanas, nosso colega. Né? E aí eu me dei conta de algo muito... Para mim, eu de repente falei, cara, que coisa incrível, que é a composição geracional do nosso programa hoje, do nosso departamento. Né? Porque, assim, tem o departamento de Sociologia e o programa de pós. Eles têm vidas autônomas, relativamente autônomas. Né? E eu me dei conta que o próximo colega é um jovem doutor, com 34 anos. Mas nós temos no nosso departamento pessoas com 34, que está na faixa dos 30, pessoas com 40, com 50, com 60 e com 70. Isso diz que nós temos uma memória institucional encarnada, presente, que é um patrimônio impressionante. Então, está aqui nesse auditório, e eu fico olhando, tem
estudantes que acabaram de entrar, que são meus alunos em teoria sociológica contemporânea, né? Tem colegas meus que também acabaram de entrar, que têm 30 e poucos anos como corpo docente. Mas eu vejo o professor Sadi, que foi meu professor em 1995, que está aqui comigo, né? Que está aqui com a gente. Eu vejo a professora Angélica, eu fico até emocionada, porque é muito, muito forte você ter essa ideia dessa história encarnada, presentificada, né? A professora Fernanda Sobral, né, que é nosso patrimônio máximo, assim. E vejo as carinhas dos estudantes, dos professores, onde que isso é algo. Vejo o professor Carlos Benedito, que deve estar chegando, que é uma pessoa, um professor que foi meu professor, foi meu orientador de mestrado e que continua participando de todas as reuniões do departamento, que continua contribuindo. O nosso decano, como a gente fala, né, que deve assim, gente, eu acho que é melhor escutando, aprendendo e nos ensinando. Esse patrimônio é algo inestimável, né? Então, eu acho que o evento de hoje, esse evento que nós estamos abrindo hoje, é um momento de render homenagens, agradecer profundamente a vocês que construíram, nos passaram o bastão, daqui a pouco nós vamos passar o bastão, né? Reconhecer, né, as nossas professoras, os nossos professores que não estão mais aqui com a gente, né? Então, falar de memória é um ato público de reconhecimento de que nós somos o que somos por essa história. Isso é fundamental para que a gente rompa com a ideia, a suposta ideia liberal do sujeito que auto se constitui isoladamente, né? Então, eu acho que o evento tem essa ideia de uma memória institucional, dizer o seguinte, olha, tem um passado, né? Nós chegamos até aqui porque essas pessoas lutaram por uma pós-graduação democrática, pública, financiada, né? Lutaram pelas cotas para estudantes negros, lutaram pelas cotas pelos estudantes quilombolas. Nós estamos vivendo um momento de transição riquíssimo hoje, né, nos programas de pós, né? Então, a ideia de um contemporâneo negociado com o tradicional, é isso que a gente faz permanentemente aqui, nessa nossa vida institucional. Então, mais uma vez, agradecer imensamente a quem pariu essa ideia, de quem executou essa ideia, essa possibilidade de estarmos hoje, nessa manhã, reunidos no dia 4 de julho de 2025, é algo que nos enche de alegria, como quase uma transfusão de sangue, né? É quase uma vitamina B12, vamos dizer assim. Então, e dói para caramba a B12. Agradecer imensamente, com essas palavras eu encerro a mesa de abertura. Agradeço muito ao professor Roberto, ao professor Trajano, desfaço a mesa de abertura e convido a professora Aide Caruso para coordenar a próxima mesa. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Microfone, né? Para mim é uma honra imensa conseguir chegar a esse momento. Então, vou me apresentar e convidar imediatamente a nossa palestrante. Eu sou a Aide Caruso, sou professora do Departamento de Sociologia da UNB há 15 anos. Sou carioca e flamenguista. Bom, isso é muito importante na minha biografia. E uma candanga, assim, sou muito feliz nessa universidade. Então, aqui existem professores que me conhecem desde a minha vida estudantil no Rio de Janeiro. E uma das perguntas que as pessoas fazem, mas você abandonou o Rio e não vai voltar, não vai transferir, não vai... Falei assim, eu fui... A Brasília só faz sentido para mim por conta da Universidade de Brasília. Então, foi nessa universidade que eu me encontrei como socióloga, né? Alguém que vem da antropologia e que se torna socióloga a partir da acolhida que tive nesse departamento. Então, ao longo do dia, eu vou
poder estar em outras mesas, onde a gente vai falar mais detalhadamente de como a gente chegou até esse momento, a esse evento. Eu queria imediatamente convidar a professora Edna Castro para compor essa mesa. Como já foi dito, a professora Edna Castro é a nossa presidenta da Sociedade Brasileira de Sociologia. Acho que é aqui. Vou fazer uma breve apresentação da professora, e é breve mesmo, porque as poucas linhas que a gente colocou aqui na nossa bionota não correspondem a tudo que representa a professora Edna Castro para a sociologia brasileira. Então, a professora ela é emérita da Universidade Federal do Pará, desenvolve atividades no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, né, o NAEA, e no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, e no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, onde também contribui para o Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia. Possui mestrado e doutorado em Sociologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, realizados entre 1978 em 1983. Eu estava nascendo, eu estou completando 50 anos. Eu já tinha nascido, já estava lá com 3 anos de idade. E eu acho, roubando aqui umas palavras da Berenice, essa questão, né, dos encontros geracionais, isso eu sempre aprendo muito. Então, professora Edna, eu fico muito honrada de tê-la na Universidade de Brasília, no Instituto de Ciências Sociais, que abriga a antropologia, a sociologia e o Departamento de Estudos Latino-Americanos. Para nós, assim, é uma honra compartilhar essa mesa com a senhora. Eu vou sair da mesa para poder te assistir plenamente dali, dizer que você tem 40 minutos para livremente fazer sua exposição. Muito obrigada. Tá certo. Obrigada eu. Acho que posso pegar uma água, mas sem. Bom dia a todos, todas e todos aqui presentes. Muito obrigada, Aide Caruso, pelas palavras generosas e acolhedoras, não é? Eu queria primeiro queria agradecer aos organizadores do evento, em particular ao Carlos Benedito Martins, que entrou em contato comigo, agradecer também a Aide Caruso e ao Fabrício Neves, né, pela organização do evento, por estarem também aqui, e dizer que é uma honra, nesse momento, eu estar aqui na UNB, estar nesse lugar como presidente, né, da Sociedade Brasileira de Sociologia, mas, sobretudo, como colega, porque eu fui professora visitante no período lá atrás, aqui do Departamento de Sociologia do SOL, quer dizer, eu percorri esses corredores, entrei em sala com os alunos. Eu não dei aula, mas fiquei fazendo mais pesquisa. Mas, para mim, é alguma coisa também carinhosa, né, de eu pensar que eu estou aqui em Brasília, que eu estou aqui na UNB, no departamento, comemorando, nesse momento, 50 anos da pós-graduação. É uma honra também, porque, pelo tudo que eu acompanhei aqui no departamento, e eu queria, nesse momento, lembrar de uma grande amiga, que é a Luz de Bandeira, não é, com a qual eu compartilhei momentos assim extraordinários de debate, mas também de cumplicidade, não é, como mulheres e como, enfim, feministas, num debate sobre sociologia do trabalho. Então, que me vinculou muito também a outros colegas daqui do departamento. Portanto, eu queria dizer que também é uma honra eu estar nesse departamento, que eu diria que é o sol que brilha no Planalto, e também com personagens que organizaram esse grande programa, não é, ao longo de todo esse tempo, e também uma honra, porque Brasília acabou tendo um papel fundamental na pós-graduação brasileira, formando quadros, formando professores, não é,
discentes, depois professores de muitas universidades brasileiras e, de certa forma, interiorizando a pesquisa, a pós-graduação, o debate e todo esse trabalho intelectual feito no correr de todas essas décadas de atuação do programa e da UNB. Queria também agradecer aos colegas, né, que vêm atuando nesse tema que é uma história da sociologia. E nós temos muitos aqui, sentados aqui na sala, né, que são especialistas no tema. Eu acho que eu fiquei muito impressionada, porque para essa fala que eu vou fazer hoje, né, eu fui ler meus colegas e percorrer um campo extremamente fascinante de você refletir sobre a própria reflexão, não é? De procurar os dilemas, procurar as ciladas do nosso próprio trabalho como profissional, como sociólogo, como pensador, mas também como participante de uma sociedade no debate e nos problemas que essa sociedade que nós vivemos vai passando, não é? Então, foi para mim, eu queria dizer isso assim de público, né, que eu fiquei assim muito orgulhosa desses trabalhos feitos, né, Jacó, Helena, Irles, Edson, Farias, Carlos Benedito, muitos outros, não é, que se dedicaram a nos ajudar a refletir sobre nós, sobre o que nós fazemos, sobre como nós pensamos, não é? E também mostrar o que nós não pensamos, o que nós não fomos capazes de fazer, em termos da crítica, em termos das lacunas, em termos de uma própria construção da nossa história, não é? E que, muitas vezes, impede também um olhar a contrapelo suficiente para se entender o que se deixou como lacuna. Bom, então, passando um pouco essa introdução, a palestra, não é? Ela tem como título a SBS, a Sociedade Brasileira de Sociologia na História das Ciências Sociais, e que, na verdade, se confunde com a história das ciências sociais, em determinado período, claro, não é? E, ao mesmo tempo, ela impulsiona, ela provoca, ela instiga, ela cria espaços de debates, espaços de organização de um processo contínuo de institucionalização da sociologia. Então, é uma comunicação que se inscreve, portanto, já numa tradição de reflexão sobre a institucionalização da sociologia, as suas características relacionadas à prática profissional, no que diz respeito à produção sociológica brasileira, à teoria social, ao trabalho da teoria ao empírico e à conformação de campos de conhecimento dentro do próprio campo da sociologia, ou, melhor dizendo, das ciências sociais. Então, eu vi que, para melhor entender esse debate da sociologia produzida no Brasil, um caminho, pelo menos que eu tentei percorrer, foi interrogar sobre a circularidade do conhecimento, né, sobre a trajetória desse saber sobre o nosso próprio campo de estudo e de profissional, como os canais em que ele circula, os veículos que ele é divulgado, por exemplo, a produção de artigos em periódicos, a produção de livros, a produção de capítulos, a produção de eventos como esse, e inúmeras atividades que fazem parte de um processo de transformação também da sociologia, não é? E, a cada momento, ela sendo instigada por novas mudanças da sociedade. As mudanças, por exemplo, nós estamos revendo, um esforço enorme revendo as metodologias de pesquisa
e interrogando sobre o futuro da sociologia, mas o futuro também de como nós vamos fazer pesquisa, como vamos narrar, os modos de narrar o resultado das nossas pesquisas, a nossa compreensão. Então, nós estamos desafiados por um processo contínuo de transformação da sociedade, não é? E isso implica também na transformação do nosso fazer profissional, com a mudança da informática, as redes sociais que passaram também a produzir conteúdos que esbarram naquilo que nós estamos produzindo como conhecimento e que não é, claro, que a gente acaba tendo que se acostumar, as mudanças nas práticas de pesquisa e o modo também de responder, não é, a esse processo de transformação de uma forma criativa. Então, pensando um pouco na SBS, porque falar um pouco da SBS, mas é impossível falar da SBS e não falar da história da sociologia. E o tema ele faz essa provocação, me parece, né? Porque a sociologia foi sendo construída e ao lado do nosso trabalho também, de tantas gerações que trabalharam na SBS, né? Então, nós temos que reconhecer que a SBS tem construído uma trajetória crescente de liderança no campo da sociologia, das ciências sociais, e tornou-se, nessas últimas décadas, desde a retomada da SBS em 1987, uma referência no campo das associações científicas nacionais e também pelas respostas, com o avanço da pesquisa e da pós-graduação, à compreensão das questões colocadas pela sociedade. Ela está presente, muito presente na cena, digamos assim, acadêmica, sobretudo, né? A gente tem que reconhecer, talvez a gente tenha que pensar, ter outros olhares, mas eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas ela está muito presente nessa função acadêmica, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de considerar que ela tem uma função pública pelo conhecimento e por processos de intervenção em políticas e em inúmeros espaços da ação coletiva. O papel da SBS ocupa, se a gente perguntasse para ele qual é o papel da SBS no campo das associações científicas, do conhecimento, né? É importante não somente para organizar o debate, quer dizer, as associações científicas, a ANPOX, por exemplo, eu não vou falar da ANPOX, mas a ANPOX tem um papel enorme na organização do campo das ciências sociais. Eu acho que houve um período que a SBS não funcionava, porém a ANPOX estava funcionando, todas as associações, os programas de pós-graduação, um incentivo enorme à produção por causa dos grupos de trabalho, a organização dos grupos, a coordenação dos grupos de trabalho, a emergência de novos temas que foram, às vezes, era acolhido ou não acolhido, mas, de qualquer maneira, havia uma pressão também para se renovar os temas, os próprios grupos, né, que estavam. Então, eu acompanhei um pouco de perto esse processo, e foi fundamental, mas a sociologia, como a antropologia e a ciência política, né, elas acabaram fundando uma outra forma de aprofundamento disciplinar, não é, desses campos mais disciplinares, mas a importância eu vejo assim, a importância da ANPOX porque puxou de um lado esse diálogo entre as ciências, uma perspectiva, portanto, interdisciplinar dentro do campo das ciências sociais e que contribuiu muito para as próprias disciplinas e suas associações terem uma dinâmica complementar de uma maneira muito, digamos assim, muito particular, não é? Quer dizer, eu acho que, eu digo que nós tivemos, nessas últimas décadas, um enorme crescimento das ciências sociais, uma produção, assim, extraordinária, produzida por essas ciências em campos ou subcampos de conhecimento. Eu acho que, às vezes, a gente talvez, não sei se todos chegam a pensar nisso, pensar tudo que se produziu e que estão presentes nos anais, por exemplo, da ANPOX, que é um campo também para a nossa pesquisa,
o que se produziu no campo da SBS, né, para me concentrar um pouco mais na SBS. Então, é como se os soldadinhos, né, de todos os cantos do Brasil, e interessados por temas diferentes, eles saíram à luta, e hoje nós podemos fazer esse balanço, e chegamos a uma conclusão de um enorme portfólio, né, acumulado por muitos pesquisadores. Então, o papel da SBS, a SBS assume esse papel, né, ela cumpre um papel importante, que é a organização do debate. Dá um certo direcionamento no sentido de circunscrever esse debate que se faz na sociologia, tanto na associação como, desculpe, como levando para os locos de produção, que são os programas de pós-graduação, os institutos de pesquisa, os grupos de pesquisa. Hoje, ela congrega vários programas de ensino e pesquisa, podemos dizer assim, embora seja uma associação, uma sociedade com um perfil diferente das associações científicas disciplinares, né? Por exemplo, os comitês de pesquisa representam uma espécie de um braço da SBS, ou muitos braços, são 31 agora, pois tem uma funcionalidade permanente durante todo o período intercongressos e pode realizar fóruns, seminários, etc., no congresso e, sobretudo, com papel importante nos congressos. A SBS é o espaço onde ocorre a discussão de ponta da sociologia, podemos dizer isso, em diferentes subcampos de conhecimento, e também das ciências sociais, e, embora ainda esteja, de certa forma, mais restrita aos congressos, aliás, como a cultura nacional, como ocorre em outras associações, no caso da SBPC e muitas outras associações disciplinares ou interdisciplinares. A ideia é dar maior autonomia para os grupos, no caso dos CPs, para eles poderem funcionar de forma mais dinâmica, como faz, no caso, a ISA, não é? E eu queria dizer que foi muito importante o papel do Carlos Benedito e de outros ex-presidentes ou colegas para pensar essa construção, essa, digamos assim, construção institucional da SBS, né? E também do Jacó Lima, que está aqui presente, que foi o que, de fato, na gestão dele, instalou os CPs. Os CPs, para quem não sabe, são os comitês de pesquisa da SBS, não é? Ou seja, cada CP constitui uma rede de pesquisa temática ou de uma pesquisa de teoria, não é? Pesquisa sobre teoria, e muitos deles, e, portanto, os CPs, como se constitui como rede de pesquisadores, e de uma forma dinâmica, a ideia é que, nos períodos intercongresso, durante o ano inteiro, os CPs tivessem uma vida ativa, dinâmica, e fomentando o debate, fomentando a organização de grupos, e assim por diante, publicações, etc. Então, essa ideia, eu acho que é a única associação que tem esse perfil, no caso do Brasil, não é? Outras associações têm grupo de trabalho, que são mais ou menos permanentes, são estruturas também permanentes, como os CPs, mas a importância do CP é que ele se constitui como um campo fomentador da pesquisa e que organiza, portanto, os projetos para submeter, né, projetos maiores em redes de cooperação internacional, também para submeter ao financiamento. Então, é importante essa associação científica que está em frente para definir o campo também da inovação metodológica, inovação teórica, inovação nos percursos de pesquisa. E também abrir possibilidade para se entender que hoje a sociologia não pode se conformar, a sociologia brasileira, ao próprio espaço nacional. Nós somos chamados, não é, para pensar uma sociologia global, para pensar uma sociologia cosmopolita, não só pensar uma sociologia, mas pensar e reconhecer
a possibilidade e a existência de outras sociologias, de outros modos de fazer a sociologia em outros países e outros continentes. Então, eu acho que essa é um debate que já está na SBS, que ela está fomentando, né? E entender que é um campo novo, é um espaço novo de debate, que é trazido também pela nossa abertura para pensar a internacionalização da sociologia. Vários autores que eu li, que fazem uma sociologia da sociologia hoje no Brasil, eles são de acordo, né? E eu também concordo, em dizer que a sociologia brasileira é muito brasileira. É uma sociologia brasileira feita para o Brasil, em grande parte, não é? Quer dizer, as problemáticas que são enfrentadas. De um lado, é muito bom porque nós assumimos um compromisso de dar conta de problemas que são, que nós precisamos entender, interpretar, difundir, não é? E interferir também, interferir numa cena de políticas públicas, como no caso, por exemplo, de todos os estudos de gênero, do cuidado, etc., que estão interferindo, que estão presentes numa cena, digamos, política, micro ou meso ou macro, não importa, nacional, não é? Mas que, de qualquer maneira, é uma interferência, como a interferência, a intervenção produzida, por exemplo, por aqueles que estão nos estudos rurais, acompanhando os movimentos sociais, acompanhando as políticas, redefinindo política, uma atenção contínua para entender o que está sendo desmontado nesse período recente. Tudo que foi desmontado, a sociologia esteve o tempo todo, né, junto com outras ciências sociais, tentando decodificar esses processos, interpretar e divulgar, e, ao mesmo tempo, numa trincheira de luta para evitar que o desmonte fosse maior. Então, isso é sociologia nacional, a importância da sociologia feita no Brasil. No entanto, o que eu queria falar é esse desafio que está posto, né, de pensar no debate internacional sobre uma sociologia mundial, como, por exemplo, descreve, e é o objetivo do livro recente do Zé Vicente Tavares dos Santos, que ele discute cosmopolitismo e sociologia mundial. Então, a importância da produção internacional. Eu queria também dizer que há um reconhecimento hoje, eu diria, nós vivemos um momento de transformação muito grande, momento de crises, várias crises superpostas, econômica, mas política, na democracia, mas crise também ambiental, e crise também ética, não é? E, nesse momento, nós reconhecemos uma possibilidade, né, de rupturas, muitas rupturas que estão acontecendo em vários campos da vida social, e, ao mesmo tempo, há uma abertura, não é, para compreender a diversidade do mundo, para compreender a diversidade social, também a diversidade ambiental, não é? Biológica, ambiental em geral, mas uma diversidade do pensar, não é? Do pensar a sociologia. Então, é muito interessante, eu, pelo menos, sou fascinada por essa imaginação sociológica, e conhecer essa imaginação sociológica que flui, por exemplo, em países como países asiáticos, países africanos, países do mundo árabe, e que a nossa colonialidade, a nossa, digamos assim, formação, não é, acadêmica, nos levou a olharmos mais o pensamento europeu, ocidental, e talvez isso, ou talvez por outras razões, a sociologia brasileira, como a sociologia latino-americana em geral, ela escapa essa percepção de que outros povos, outros sistemas civilizatórios, não é? E outros países, eles também têm uma reflexão sobre si mesmo, uma reflexão sobre o seu próprio pensamento, ou seja, uma sociologia que nós estamos agora, muitos colegas estão agora fascinados, querendo conhecer. Então, eu estou falando um pouco
da importância da internacionalização das nossas pesquisas, do nosso conhecimento, e a SBS faz esse movimento, ela vai nessa direção e ela convoca para que possamos vir juntos, não é? E, ao mesmo tempo, um reconhecimento do diálogo que podemos produzir com essas outras sociologias que nós ainda não conhecemos, né? Então, acho que isso é bastante fascinante. E eu lembro um pouco do Tom, estou vendo aí o César, mas estou lembrando também do Tom, que o Tom foi uma bandeira que ele levantou, que ele levanta há muitos anos, não é? E que eu acho, no caso da China, dos estudos sobre a China, e que eu acho que é importante a gente ir mais além e conhecer e reconhecer que, provavelmente, a sociologia que fazemos é muito diferente da sociologia feita mesmo em países próximos da nossa cultura e da nossa história, como, por exemplo, Costa Rica, Colômbia, que são países latino-americanos, mas, sobretudo, se falamos de países mais diferentes em língua, em história, em trajetória, em cultura, como a China, como a África do Sul, como a Austrália. Então, mas que tem certamente uma marca histórica produzida ao longo do tempo. Então, a SBS deve estar pronta para pensar esse futuro também, né? Um futuro que nos instiga e ajudar a sociologia brasileira a construir pontes de diálogos com o mundo. Essa abertura corresponde a sair um pouco de uma, digamos assim, de uma zona das nossas redes sociais, dos nossos grupos, né? Não abandoná-las, claro, mas ir desse campo nacional e ir em direção a pensar também em outras possibilidades. São formulações epistemológicas de abertura, e se trata de compreender as diferenças, as classificações, as disputas de sentido, de práticas profissionais, de recursos metodológicos, de capitais acumulados, que certamente nós enfrentamos quando saímos dessa zona e passamos a competir, não é? A competir, afinal, a competição é uma parte dos processos sociais, e concorrer nesse mundo com outras formas de classificação do conhecimento e que, para nós, é desconhecida. O Carlos Benedito, ele se refere a isso num texto, não é? Dizendo que a sociologia internacional é um campo hierárquico, uma estrutura de poder que se configura em termos das casas de edições, das editoras, da língua, do reconhecimento dos centros de pesquisa. E continua, e a gente realmente ocupa uma posição dominada, não é? Se você considerar hoje, 95% da produção mundial, assim que circula hegemonicamente, é em inglês. Então, tem uma questão da língua também, não é? E outras línguas importantes, outros sistemas de conhecimento fundamentais na sociologia, como a Alemanha, a França, produzido em francês na Alemanha, eles têm uma repercussão muito pequena nesse contexto. Então, há um movimento desses países, por exemplo, de criar uma percepção diferente. Bom, podemos dizer que a comunidade científica abrigada pela SBS é enorme, não é? É forte, é potente no sentido dos temas, da quantidade de análise de temas diferentes. Eu acho que hoje a gente pode ver mais isso, porque a gente tem os CPs, não é? Nesse congresso agora de julho, nós vamos ter 29 CPs funcionando, e nós vamos ter, se não me engano a memória, 24 grupos de trabalho. São mais de 50, são 52, não é? 53 formações, não é? Coletivos que vão estar 3 dias discutindo aqueles trabalhos relacionados àquele tempo, aquele subcampo do conhecimento. Isso é uma coisa extraordinária. Realmente é um grande evento e é uma grande produção que se prepara para desembocar no evento. Você vê, as pessoas estão fazendo seus artigos, os alunos sociólogos do futuro, nós estamos com 300 sociólogos do futuro, apresentando trabalhos do Brasil inteiro, e
Então, com todas as outras atividades eu vou usar a palavra de novo, desembocar, elas desembocam, elas têm uma produção em lugares diferentes, em programas de pós-graduação diferentes, e convergem, não é, para aquele lugar, porque então ali é um momento de grande interpretação da nossa realidade nacional, da nossa realidade e de outros também. Então, eu queria, esse ponto, deixar claro essa preocupação e, ao mesmo tempo, o orgulho, né, de eu poder dizer isso, enquanto presidente, poder dizer que também é um orgulho poder dizer que essa associação é uma associação que está num momento tão pujante e que deve a todos aqueles que trabalharam nas outras gerações. Então, é um tributo, portanto, a um trabalho coletivo no tempo, né, contínuo no tempo, e que está sempre diante de desafios. Pensando um pouco nos congressos, e na bibliografia que eu percorri agora, né, tem vários grupos de trabalho, porque os CPs são mais novos, os CPs não estão fazendo balanço da sua produção, mas os GTs, né, eles têm mais tempo. Então, muitos GTs fizeram balanços de 10 anos, fizeram balanços de 15 anos da produção, dos textos que apresentaram, uma leitura temática, uma leitura interpretativa de que textos eram teóricos, quais empíricos, uma grande parte, não sei se grande parte, mas uma boa parte da produção vem de pesquisas realizadas em campo ou pesquisas de revisão, mas muita pesquisa empírica e talvez menos esforço teórico, não é? Embora ele, claro, esteja presente. Então, eu vi vários balanços, por exemplo, sobre o ensino de sociologia no Brasil, que é um tema fundamental, tanto no balanço sobre o ensino médio, não é? Que hoje a gente tem o Eneseb também daqui a pouco está fazendo 10 anos, acho que é o 8º ou 9º congresso, que vai ocorrer também lá em São Paulo, antes da SBS, e então nós temos uma produção importante sobre o ensino médio no Brasil, o ensino de sociologia, e, ao mesmo tempo, nós temos o GT de Sociologia, de ensino de Sociologia, Carlos Benedito participou, né? E que trabalhou e que tem uma produção enorme, também feito balanço. Eu não vou descer aqui os balanços, estou só me referindo em outros grupos, o grupo da Sociologia da Educação, da Cultura, sobre a teoria social e sobre sobre gênero, sobre a questão racial. Então, hoje, nós podemos já fazer uma meta-sociologia ou uma sociologia da sociologia brasileira com esse material produzido ao longo do tempo. Então, essa questão também, depois eu vou voltar para mostrar como esses balanços eles nos ajudam a reorientar, né, o próprio grupo, o próprio campo, e também a ver as lacunas que ficaram, o que ficou fora no correr desse tempo, não é? Nessa perspectiva, eu tenho um artigo do Tom Dauer e do Carlos Benedito, não sei, parece que é de 2017, Sociedade Brasileira de Sociologia e Reflexão Recente sobre Internacionalização da Sociologia, que se refere ao fato de vários brasileiros e brasileiras terem ocupado cargos ou se envolverem em atividades de comitês e gestão na Associação Internacional da Sociologia, a ISA. Quer dizer, isso foi importante para pensar essa reformulação da SBS e contribuíram para tornar a SBS mais internacional. Além disso, muitos diretores foram eleitos, participaram da gestão, não é? E também da dinâmica dos fóruns ao interior da ISA. Então, os dados levantados sobre as publicações de Sociologia e Ciências Sociais no país indicam maior prioridade dos membros da SBS em publicar seus artigos, capítulo de livro, dentro do país. Esse é um outro ponto que eu queria falar, que para onde vai o que nós pensamos, o que nós escrevemos, né?
Sobretudo a publicação, sobretudo no parte da publicação. Os trabalhos que têm sido feitos sobre essa problemática mostram que a publicação de brasileiros e brasileiras é mais restrita ao próprio país, não é? Quer dizer, uma grande maioria da publicação acaba ficando nas revistas, nos periódicos e publicados também em livros e capítulos. Então, há uma certa, digamos assim, fragilidade, não é? De levar o que nós pensamos e de trazer o pensamento dos outros para o Brasil, né, para socializar entre alunos, etc., porque também há uma fragilidade na capacidade instalada de publicar no exterior, comparativamente, não é? Quer dizer, não é que não publique, mas é comparativamente. Mesmo tendo havido um aumento, ainda é um percentual pequeno, e isso é importante fazer um esforço maior para aumentar a visibilidade da sociologia brasileira e mostrar mais vigor, não é? E porque também isso permite construir um diálogo com outras associações científicas. Ao mesmo tempo, por exemplo, agora no Congresso, nesse Congresso de julho, estarão presentes o presidente da Associação Chinesa de Sociologia, ele é um dos conferencistas. Vai estar presente o presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia, o presidente da ISA, não é? Que é o Geoffrey, e o secretário executivo da Claxo. Então, nós queremos trazer também um pouco as associações latino-americanas e fomentar mais esse debate que já vem, essa presença que é antiga, mas já vem presente, já. Né? Então, eu queria um pouco agora também falar sobre a institucionalização da sociologia. Esse é um dos temas que você encontra maior quantidade de trabalhos escritos. Como é que a sociologia e a própria SBS se constituíram. Então, eu não vou descer muito a detalhes, porque é realmente bastante conhecido. Mas há uma compreensão de que a sociologia brasileira ela é um pouco tardia comparativamente ao que já existia em países europeus, já existia mesmo na América Latina, né? Na América Central, existiam grupos de sociólogos e uma certa institucionalização, pioneiros da sociologia, e também sociólogos com uma certa institucionalização antes do Brasil. Mas data de 1937 a fundação, no caso da Sociedade Brasileira de Sociologia, que era antes, quer dizer, ela na verdade era Sociedade Paulista de Sociologia, não é? E só em 1950 ela é transformada em Sociedade Científica de âmbito nacional, passando também a integrar a Associação Internacional de Sociologia, a ISA. Então, eu acho que de 50 a 62 organizou 2 congressos nacionais e teve suas atividades suspensas durante a ditadura civil-militar de 64 a 85. Quer dizer, as ciências sociais sofreram um grande baque, não é? Nesse período, não vou entrar em detalhes, mas é importante lembrar que houve uma perda enorme, não é? E também uma capacidade diminuída, quer dizer, como se houve uma desaceleração do processo de produção do conhecimento no Brasil. E ela se reorganiza em 86 e retoma o Congresso em 87, não é? Então, que foi aqui em Brasília, não é? A retomada, não é, Jacó? Foi aqui em Brasília, quer dizer, a importância também já do próprio Congresso, da próprio campo da sociologia aqui em Brasília. Então, eu queria apenas me referir sobre os grandes problemas da sociedade brasileira têm sido constantes como temas de debate na academia, não é? E também uma institucionalização da trajetória de interação com a área formativa da sociologia na graduação e na pós-graduação.
e na pesquisa, tendo tido um papel fundamental na construção dos campos de conhecimento a partir de universidades, instituições de pesquisas, grupos e redes de pesquisa, várias organizações que surgiram no período da ditadura, como SEBRAP, SEDEX e outros, em outros lugares do Brasil, não é? Para poder continuar trabalhando na pesquisa, que as universidades nem sempre conseguia se manter, né? Muitos professores saíram, foram exilados. Então, a Organização de Comunidades Epistêmicas de Pesquisa no formato de CPEs, que ainda é recente, ela, de certa forma, é como se ela já existia, não é? Essas comunidades epistêmicas já existiam, com campos diferentes, inovando, e que hoje elas se colocam de uma maneira institucionalizada. Então, essa aqui é a diferença que eu queria um pouco pontuar. E muitas iniciativas de sociologia pública, de interação com coletivos e movimentos sociais diversos, enfrentando dilemas e problemas crônicos ou temporários em diferentes regiões do país. Sobre isso, temos uma literatura resultante de experimentações, de pesquisa e de intervenções e de políticas públicas muito bem-sucedidas, que demarcam, não é, digamos assim, uma positividade da ação de pesquisadores, professores e também estudantes das universidades. Então, o incentivo da SBS na difusão e divulgação de conhecimento científico, através de publicações, análises dos congressos, que tem um papel muito importante, os sites, os blogs, newsletter, redes sociais e o periódico, nosso periódico, Revista Brasileira de Sociologia, e também os diálogos que foram paralisados, que talvez tenha ainda uma função muito importante, não é? Tudo isso constitui um campo que faz parte da institucionalização da sociologia, e que tem um foco em veiculação de artigos inéditos na área da sociologia. O primeiro Congresso Brasileiro de Sociologia, que foi realizado em 1954 na cidade de São Paulo, teve como tema o ensino e as pesquisas sociológicas, organização social, mudança social. Quer dizer, o tema de ensino da sociologia, preocupação com fomentar o conhecimento, ampliar, difundir, alargar nas fronteiras regionais, não é? Ele está desde o início da sociologia, no primeiro congresso, no qual debateu-se majoritariamente a importância do ensino de sociologia nas escolas brasileiras de nível médio. De certa forma, a luta pela profissionalização do sociólogo, pela ocupação de espaços da sociologia, deve muito ao ensino médio, a luta pelo ensino médio e a sua institucionalização. Então, eu só queria dizer que o tema do 21º Congresso em Belém foi Sociologias para Pensar o Contemporâneo, né? E o tema desse congresso é o mundo contemporâneo desafia a sociologia. Quer dizer, o inverso, o mundo contemporâneo nos faz pensar o que nós temos para dizer para ele, né, para as crises que nós vivemos hoje. Quanto tempo eu tenho? Tá. Então, vou caminhar para falar. Então, há uma formação da sociologia no Brasil, não é? Que é uma formação da pós-graduação, tem vários textos que analisam com dados, levantamento importante, com uma estatística relevante para discutir o estado, né, que nós estamos da pós-graduação. A Fernanda está aí, também tem trabalhado muito com esse tema, e da pesquisa. Então, nós temos possibilidade de fazer análises macro, né, de todos esses processos de uma maneira assim importante. Eu queria, para finalizar, eu queria dizer que a sociologia brasileira, ela eu vou aproveitar para dizer isso também porque eu sou do Norte, ela se faz no Brasil inteiro, não é? E eu gosto muito do texto que o Jacó escreveu com a Irles, que é a sociologia fora do eixo, né? Quer dizer, está fora do eixo, mas ela está dentro do eixo. Ela não está no eixo Rio-São Paulo, mas ela está no eixo brasileiro. Então, eu gostei muito desse texto porque ele traz a ideia da diversidade de situações, né?
de realidades no Brasil e como que essas realidades diferentes elas são estudadas por grupos de sociólogos, de pesquisadores há muito tempo. É muito inspirador pensar nessa diversidade, não é, regional e, ao mesmo tempo, pensar nessa transversalidade regional, no sentido de que nós falamos do Brasil, nós discutimos o Brasil, nos preocupando com os seus dilemas, mas, ao mesmo tempo, há uma contextualização de que tem a ver com essas dinâmicas regionais. Então, a sociologia, a sociologia brasileira, ela se faz em todas as regiões com essa complementariedade, né? E também dizer que esse ano nós lançamos um edital, na SBS lançou um edital de vídeos para narrar a sociologia em regiões diferentes. Nós temos aqui o vídeo feito em Brasília, né, no Centro-Oeste, que foi premiado, e nós temos 4 premiações. Esses vídeos vão ser apresentados lá no Congresso, um da Amazônia, um do Centro-Oeste, um do Sul e um do Sudeste, trazendo, digamos, fragmentos, não é? Na verdade, não é a história da sociologia contada num vídeo, mas são fragmentos dessa história importante contada. E, para finalizar, eu queria trazer algumas preocupações, pensando um pouco nos sociólogos que deixaram um legado tão importante para nós. Penso no Florestan Fernandes, penso no Ottaviani, penso no Guerreiro Ramos, não é? Darcy Ribeiro, que ele também era um sociólogo, apesar de antropólogo, né? E dizer que a sociologia, desde Florestan Fernandes, é uma sociologia que instiga, não é? Que provoca, que incomoda, não é? E essa tradição, recorrer a essa tradição, nesse momento presente, é fundamental, porque o Guerreiro Ramos falava da alienação, falava da colonialidade, ele falava da necessidade de nós passarmos no crivo o que vem de fora, para podermos nos reconhecer dentro do que nós somos, não é? Então, esse olhar transversal, esse olhar inverso, não é? É muito importante para fortalecer, digamos, um ethos da sociologia brasileira e, ao mesmo tempo, fortalecer a ideia de que nós somos capazes de pensar teoricamente, que nós somos capazes de fazer teoria, nós somos, para além do pensamento social, como fala o Sérgio Costa, não é? Da sociologia, mais uma sociologia de adição do que uma sociologia propriamente inovadora, do ponto de vista teórico. Então, eu queria deixar essa provocação de vários trabalhos que são feitos recentemente, mas que eu vejo uma ligação nessa memória da construção de uma história da sociologia que digamos assim, recupera, não é, de uma maneira, a potência maior que nós temos do pensamento crítico, né, dos autores que foram além nesse pensamento crítico, porque ele está presente nos movimentos sociais, está presente nas lutas cotidianas, em inúmeros coletivos de gênero, coletivos de raça, coletivos relacionados a povos indígenas, a ribeirinhos, por exemplo, e que esse fervilhar de um mundo social, não é, que, digamos assim, está à margem da sociologia, ele está fora, digamos assim, de um eixo dos temas centrais, que ele instigue, nós nos permitamos ser instigados nessa tradição de uma sociologia crítica e de pensar em rever o que nós pensamos que é teoria, o que é pensamento social, não é? E saber que a construção de um olhar autêntico, né, como o Guerreiro Ramos falava, de um olhar autêntico, de um olhar comprometido com a nossa história, com a nossa memória, com o potencial de tudo que nós fazemos, requer também nós olharmos, nesse campo internacional, por exemplo, nós olharmos os outros parceiros numa altura que nós somos capazes de dialogar, e não numa situação, digamos assim, mais subalterna, não é? Apesar de todo o debate sobre o lugar da periferia e o lugar da produção de conhecimento na periferia, que é um debate também importante na sociologia, eu acho que
Nós temos essa tarefa que nos orgulha, não é? Que é a história da sociologia e a história de uma sociologia crítica, contundente e que é capaz de nos informar e nos inventar para atender um compromisso da sociologia do futuro brasileira. Obrigada.